Boa noite, Maria. Boa noite, Luciane. Que bom estar com você aqui. Então, conforme a gente falou para as pessoas, a gente ia começar a contar um pouquinho mais sobre a história da Nona Doroteia, né? Na outro vídeo você contou um pouco da história, como que ela conheceu o Nono Artibano, como que eles foram de Veranópolis para Erechim, né? Agora eu queria que queria que você começasse a contar um pouquinho quais são as suas lembranças. Eu sei que você não era viva ainda na época, né? Mas como filha, você ouviu diretamente da nona, toda a história de início das aparições. E a gente podia começar a contar um pouquinho agora sobre a doença da nona, né? Como é que foi a época da fase da doença da nona? Luciane, não tem como falar de Doroteia sem falar do imenso amor que ela tinha por Maria Santíssima, e ela passou praticamente a vida toda dedicada à oração, à reza do terço, e jejuava bastante. E nas dificuldades, ela buscava sempre apoio através da oração. Então, assim, é um exemplo que ficou marcado entre nós, né? Que a oração, nas dificuldades, ela buscava acalento assim, uma segurança dela era por meio da oração. Houve uma época que ela se sentiu muito mal. Ela tinha como impressão que ela tinha engolido uma espiga de trigo. E, e aquilo tornava assim insuportável a ela se alimentar e tudo. Aí ela procurou o, a, médicos, por exemplo, o Ângelo Calef, o Barbieri e o Fiorello Zanin, e mais o Brasil, né? E em 1938, o diagnóstico foi de um câncer maligno no estômago. Aí começaram inúmeros tratamentos, raio-x, exame e medicamentos fortíssimos. E o câncer não estabeleceu. Ele progressivamente ele foi tomando mais espaço, né? Mais órgãos, né? Então, vendo todo esse drama que não estava resolvendo o tratamento, ela buscou novamente, através da oração, um acalento, uma resignação. Aí os médicos deram para ela 6 a 7 meses de vida. Foram 6 anos de doença, foram 6 anos de tratamento intensivo, foi 6 anos de muita fé e esperança na cura, e foi 6 anos de muitas súplicas a Deus, porque ela não queria partir, né? Porque ela tinha 4 filhos pequenos, e ela era uma mãe muito dedicada e muito atenciosa na educação dos filhos. Então, ela achava assim, se os filhos ficassem sem o aconchego de uma mãe, também a educação religiosa seria alterada, né? E, e Doroteia, com o decorrer do tempo, vendo que não havia mais forças para continuar, as dores eram insuportáveis, e ela percebeu que ela estava em estado terminal. Aí ela veio a falecer, foi velada 24 horas, né? E nessas 24 horas, houve, assim, por parte de Maria Santíssima, houve uma conversa entre Maria Santíssima e a mãe, que ela voltaria a, a, a ter uma nova vida se a mãe aceitasse algo que ela ia propor, né? E naquilo,
uma comadre dela colocou a mão no peito e ela sentiu uns batimentos, né? E ela falou para o pai, Artibano, eu acho que a Doroteia, o coração da Doroteia está batendo, bem lento, mas está batendo. E nesse instante houve assim algo assim que ninguém estava esperando, porque ela estava sendo velada, prepararam um caixão, prepararam um túmulo, prepararam tudo. Só que nessa hora que eles perceberam que podia ter um sinal de vida, a mãe simplesmente sentou, expeliu o câncer, se vestiu, abraçou os filhos e ela pediu para os filhos assim: meus filhos, vocês me conhecem? E eles, aos prantos, falaram que sim, que nós te reconhecemos, mãe. E eles estavam assim chorando e ao mesmo tempo alegres por ter novamente a mãe viva, porque enquanto ela estava sendo velada, meu pai teve assim um sentimento, porque os filhos já tinham passado, essas 4 crianças já tinham passado por 6 anos de sofrimento e de perda também. Então, ele simplesmente falou para eles assim: a mãe está adormecida e está descansando, porque ela tomou muito remédio durante esses 6 anos da doença, né? Então, naquele tempo, naquele momento, eu penso assim, que meu pai também, Nossa Senhora e Deus deu uma esperança para ele, porque ele não quis colocá-la ela no caixão, né? Então, Maria, isso que eu ia te perguntar, em nenhum momento a nona saiu do quarto, ela ficou durante todo esse período deitada na cama. Não foi parar em cima de mesa, caixão, não. Ela foi cuidada na cama, é isso? Não, meu pai teve todo o cuidado, até foi questionado por que ele não colocou ela direto no caixão ou em cima da mesa, como era de costume. Aí ele falou que ele estava com muito pena dos filhos, né, que já tinham sofrido bastante, e ele não quis dar essa impressão de morte, né, para eles. Ele quis dar assim uma esperança que ela podia, né, Deus podia fazer uma obra dela voltar junto com eles. Então ele foi tipo acalentando eles e explicando, né, para eles e também para o povo que questionava ele. Ela não foi velada nem no caixão e nem em cima da mesa. Ela foi velada na cama pelo cuidado que meu pai tinha pelas crianças que estavam chorando bastante pela perda da mãe. Maria, e só para a gente falar um pouquinho, que você falou muito rápido a respeito disso, quando a nona estava deitada, ela conseguia ouvir tudo que estava passando em volta, mas ela não conseguia falar. É isso? Sim. E ela teve o primeiro contato com Nossa Senhora ali. Nossa Senhora deu para ela a vida, mas falou para ela, me corrija se eu estou errada, que se ela aceitava passar as dores. Sim, ela falou: eu te darei a vida, voltarás junto a teus filhos, mas terás que passar por inúmeros sofrimentos e dificuldades. Serás apedrejada, serás ignorada pelo bispo, pelos padres e pelo clero em geral. E terás que passar pelo Calvário de Cristo em seu próprio corpo na terra. E desculpa, estou gripada. Imagina, foi quando ela aceitou isso, com a voz interior, foi que ela sentou na cama, né, Maria? Foi na sequência dessa primeiro contato com Nossa Senhora, interlocução, é isso? Sim, Uhum. ela
ela determinou tudo que ela iria passar, né? Então, repetindo, porque a gripe está me deixando ruim, Não, fica tranquilo. ela foi assim, ela foi aceitando tudo, porque o objetivo dela era ficar junto com os filhos e a família, e até pela gratidão que Nossa Senhora deu para ela uma nova vida. Mas antes de voltar à nova vida, a Nossa Senhora fez um pedido e houve uma resposta por parte da mãe também. Nossa Senhora pediu a ela que ela iria passar por inúmeros desafios, dificuldades, ela ia ser humilhada, desacreditada pelos bispos, padres e demais pessoas, e serás apedrejada e sofrerás o calvário de Cristo no teu próprio corpo. Então, aí, nessa resposta da mãe, a mãe falou que sim, que pelos filhos ela faria tudo o que Nossa Senhora tinha lhe pedido. E aí, Maria, quando ela levantou, as pessoas ficaram assustadas e algumas pessoas perguntavam para ela. Eu lembro que a nona falava isso para a gente aqui em casa, se as pessoas, se ela sabia quem eram as pessoas que estavam lá. E a nona foi olhando e falando o nome de uma por uma, porque isso causou um espanto grande. Imagine, muitas pessoas que estavam chegando ali pro velório, vendo a nona de pé, né? E muitas pessoas, quando chegaram, ela já estava até na cozinha fazendo café para todo mundo, Sim, né? pois é, isso aí também, nossa, a gripe me deixou toda atrapalhada. Não tem problema. Quando ela expeliu o câncer, né? Aí ela levantou, abraçou os filhos, né? E ela pediu se eles a conheciam. Eles falaram que sim. Naquilo, ela foi para a cozinha preparar o café para quem estava velando e para os que estavam chegando no enterro. E teve umas comadres que viram meio de longe, assim, pela janela, a mãe de pé fazendo o café, preparando o café. E elas chegaram até a se assustar, pensando que a mãe estava, que era uma alma penada. Até isso aí foi comentado. Tamanho susto, né? Ficaram assustados. Aí, Maria, depois desse episódio, quanto tempo depois foi que se deu a primeira aparição? Primeiro contato dela com Nossa Senhora? O primeiro contato dela com Nossa Senhora foi no dia 25 de fevereiro de 44. E a cura dela foi dia 23 de fevereiro do 44. E nessa primeira aparição, pós a cura, né, que foi dia 23 de fevereiro do 44, após 2 dias, a mãe desceu até. Ela teve uma vida normal. Após ela voltar à nova vida, ela teve vida normal. Aí ela desceu até o tanque, foi lavar roupa, e no que ela estava lavando roupa, a água do tanque começou a borbulhar. Tipo uma panela de água fervendo. E naquilo veio 2 raios bem luminosos, né, que ofuscaram até a visão dela, e entre os raios, uma nuvem, e entre uma nuvem, uma voz que falava penitência, 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 oração pelos pecadores. Aí, nessa ocasião, como era um lugar meio deserto, meio, né, tinha chiqueiros, tinha, né, ela se sentiu um pouco
assim, com vontade de sair do lugar. Mas ela tentou e não conseguiu. Ela se manteve firme no local, e aí ela perguntou: quem é que está falando? E ela respondeu: sou a mãe de Jesus Nazareno, e, e vim pedir orações e penitência pelos pecadores. Aí, até onde que eu sei, né, ela ajoelhou e rezou. E aquela mensagem, aquela voz sumiu entre os raios, e a mãe acabou de lavar roupa, subiu até a casa e não conseguiu conversar nem com o meu pai. Ela pensou: será que as pessoas vão me acreditar se eu chegar a contar? Será que não são os remédios que eu tomei durante todo os 6 anos que eu fiquei doente? Então, ela se questionou muito, ela se questionou em várias situações, né? Porque uma era uma responsabilidade grande perante a Nossa Senhora, que ela tinha prometido fazer tudo aquilo que Nossa Senhora lhe pediu em troca de ficar junto aos filhos. E passaram-se uns... Naquele mesmo instante, ela fez uma prece a Deus, pedindo o que ela podia fazer para se tornar real e verdadeiro aquilo que tinha acontecido com ela. Aí ela teve uma ideia, como ela sempre buscava a oração como suporte, ela buscou fazer uma novena de 9 dias, e no término do último dia, ela estava lá no pátio, estendendo roupa, varendo, fazendo os afazeres, junto com um filho dos mais velhos, que é o Geraldo. E o Geraldo também viu, assim, ele falou: mãe, está descendo o sol, de tanto que tem claridade aqui, mãe, acho que está caindo o sol. E aí, entre os raios, uma voz, não houve a presença de Nossa Senhora também lá, nem na segunda vez, houve só a voz, que aí a Nossa Senhora deixou um recado. Naquilo que a Nossa Senhora deixou um recado, houve assim um diálogo com a mãe e Nossa Senhora. Só que assim há vários situações. Uns dizem que Nossa Senhora deixou uma mensagem que ela iria cravar no chão a cruz de Cristo, que seria um sinal de quanto Deus nos amou, ama e amará, né? E que as pessoas, ao passarem em frente à cruz, eles lembrariam do sofrimento de Jesus pela nossa salvação. Outros falam que Nossa Senhora só falou que ela iria falar na língua da mãe, porque ela não falava a língua da mãe, era uma língua que a mãe não entendia bem. Então, ela pediu que falasse, que ela iria falar na própria língua que a mãe pudesse entender, escutar. compreender. Uhum. Tá. E daí, você consegue contar para a gente um pouquinho de quando eles descobriram, acho que foi o Geraldo que estava brincando no pátio, né? Que eles viram a formação da cruz, que o capim Sim, parecia com neve? era assim, onde que a cruz está hoje, há 81 anos atrás, era o lugar de um campinho de futebol deles. E logo do lado era um varal de roupas, né? E de manhã cedo eles costumavam, de vez em quando, ir brincar. E no que eles chegaram no local onde que
o Geraldo viu os raios e escutou a voz e tudo que foi falado, ele percebeu que a grama estava esbranquecida, tipo assim, no formato da cruz. Aí ele chamou os outros irmãos e pegaram a grama e esfarelaram. Ela estava toda ela assim, morta e bem sequinha, né? Que eles chegavam e esfarelar que virava pó. E nesse local formou-se a cruz, né? Que até hoje ela foi assim cavada umas 4, 5 vezes e nem eu digo que nem o tempo e nem o ser humano não a destruiu, né? Nesses 81 anos. E ela continua até hoje, né? Até hoje. Tá. Lembra de mais alguma coisa que você queira falar, Maria? O que eu tenho assim de lembrança dos meus pais só são lembranças assim muito boas. Eles sempre valorizaram a oração, né? Então, em todas as circunstâncias, em todas as dificuldades, eles sempre buscavam a oração como suporte. E a reza do terço, ela era diariamente. Inclusive, tem pessoas aqui mesmo, ali, tá, onde que eu moro, que eles falavam que passavam pela estrada de frente à casa dos meus pais e encontravam minha mãe com as crianças indo para a roça e com o terço na mão, rezando. E uma das coisas que eu lembro bem também, lembro bastante, é que quando eles cortavam trigo, e que era mais ou menos assim no entardecer do dia, como eu era pequena, tinha o quê? Uns 5 anos, mas eu já sabia rezar. Então, a mãe me dava o terço e eu ia acompanhando eles cortando trigo, e eu acompanhando eles, rezando o terço, e eles respondiam. E, e assim, eu digo que meu pai teve todo esse cuidado em velar a mãe e proteger os filhos, pelo fato que eles eram um casal que nunca se disseram nada, sempre foram assim, o diálogo, a oração em primeiro lugar, depois era o diálogo. Para tudo eles sentavam e dialogavam. Eu nunca vi meu pai dizer assim, vai para lá, né? Ele sempre usou assim de gentilezas, de educação, de respeito, e também durante a doença da mãe, o pai mesmo contava à noite para nós, e eu gostava muito de ficar do lado dele para ele nos contar, porque eu queria saber tudo o que tinha acontecido com a mãe. Aí ele ia contando. Então, ele acompanhou a doença da mãe o tempo todo, deu a ela todo o conforto, e além de dar o conforto para ela, ele tinha 4 filhos, né, para cuidar. E ainda a roça para o ganha-pão, né? Então, eu admiro a garra do meu pai, porque minha mãe eu considero ela santa, mas nessas alturas, pelo que eu pesquisei da vida do meu pai, eu considero ele santo tanto quanto ela, porque ele soube levar todo aquele peso. Até nas dificuldades, nos questionamentos dos padres, tudo que foi feito, né? De todo o sacrifício que ela passou, meu pai acompanhou ela sempre de perto e nunca se negou a dizer, você não vai, você vai ficar em casa. Ele sempre deu liberdade em cima daquilo que a mãe tinha prometido à Nossa Senhora, né? Que ela passaria por sofrimentos
e desafios. E, então, ele estava sabendo de tudo aquilo que a mãe iria passar, e ele sempre acompanhou, e ele tinha muita pena da mãe. E até um dia ele falou que se ele fosse morrer antes que ela, ele ia pedir para Deus para tirar o sofrimento da quaresma. Que isso aí também, Luciane, com o tempo a gente pode explicar para o povo, Não, né, a gente essa vai, parte, né, da quaresma. a gente vai seguindo, Maria, daí contando Sim, todas aquelas coisas que você sabe, tem as fontes de água que a gente precisa explicar, das sim, duas fontes, tem, tem a, tem já, a, né, já tem a as questão do fontes, santuário. Uhum. já as fontes eu assisti de perto, tinha 5 anos, Então, mas recordo que nem fosse hoje. isso. A gente vai E, contando. é, Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a nona teve a primeira aparição, quando Nossa Senhora apareceu, ela, claro, eu lembro da nona contar assim que ela sentiu um pouco de medo, assim, em nenhum momento, ela sentiu medo, mas ela em nenhum momento fugiu, né, Maria? Muito pelo não, de contrário, jeito nenhum. Ela, ela se ela, assim, na hora, ela conte teve para uma porque leve sensação, mas nem de sair. Alguma coisinha, ela mesma falava que não foi assim vontade de fugir, não foi nada. Ela só teve uma leve vontade de dar uma saidinha, mas sim, o quê? Uns passos atrás, porque ela viu ela se aqueles raios assustou, luminosos e mais uma voz, né? E claro. depois que Nossa Senhora se identificou, que ela era a mãe de Jesus, ela não teve mais medo nenhum, ela simplesmente ajoelhou e rezou. E Aceitou, né? depois ela terminou de lavar a roupa, como nada fosse, e depois ela subiu até a casa. Ela fala ela falava também assim que depois da primeira aparição, ela tinha vontade de contar para o Nono Arquibano o que tinha acontecido, mas ela dizia que ela não, ela era incapaz de tentar com as palavras dela explicar o que ela tinha ouvido, tanto que ela não falou nada. De início ela não contou nada, né? Eu acho que ela foi contar depois ali na segunda aparição. Quando ela teve a Ela segunda contou, aparição foi que ela contou é, para o é, ela contou praticamente depois que Nossa Senhora, né, deu assim um aviso, que o aviso era a cruz no chão, né? Então o pai vendo aquela cruz cravada no chão e a mãe contou toda a passagem da, da, da voz de Nossa Senhora, daí ela contou tudo. E, juntamente, o pai questionou o Geraldo, que estava junto com ela, na segunda, na segunda vez que eles ouviram a voz, né? E aí o pai fez ele levantar meia-noite e contar tudo, ver se era igual à história. E ele nunca Aqui se também contradisse tinha. nenhuma vez, né? Todas as vezes que o Nono falava com ele, ele não se contradizia, né, Maria? Ele contava todas as vezes a mesma história, da mesma maneira, sem Não, eu contradição acho nenhuma. assim, Luciana, que o que é divino, o que vem de Deus e Nossa Senhora, e não tem como você alterar. Tem que ser exatamente. Por isso que, às vezes, eu fico me perguntando, né? Eu não estava naquela época, aí o que eu posso contar é aquilo que eu vi da minha mãe e das pessoas que cercavam a mãe, assim, as comadres, né? As vizinhas, as pessoas mais próximas a ela. Então, eu sempre fui de escutar tudo que o pai falava, o que a mãe falava e que os vizinhos falavam. E indo para Veranópolis, Luciane, eu acabei de ter uma visão bem profunda dos meus pais, né? O pessoal de Veranópolis me falava assim, um nasceu pelo outro, né? Desde o nascimento deles, acho que que Deus colocou os dois para serem marido, né?
e mulheres, esposo e esposa, porque em tudo eles se davam super bem, e não teve um parente que me falou assim, ó, teu pai maltratava, ou tua mãe, né, queria se mostrar chagas de Jesus, bem o contrário. Eles tinham o maior admiração e o maior carinho pelos meus pais, porque tudo que vinha deles era verdadeiro, porque elas mesmas vinham e frequentaram durante as aparições, durante a Semana da Santa. Então, eu só tive, assim, das melhores impressões dos meus pais. Que bom. Maria, então, daí agora, na próxima, a gente vai contar quando a nona estava na Capela São Paulo, né? Que ela começou a sentir a formação da cruz, e a gente parte ali para a terceira aparição, e a gente vai contar também um pouquinho no próximo vídeo das duas fontes, como que foi como que aconteceram as duas fontes que Nossa Senhora deu. E se der tempo também, a gente começa a falar também das vias sacras, né? Como que foi a formação das vias sacras, a 14ª estação, que Nossa Senhora pediu. E a gente vai contando devagarinho as suas lembranças, tem aquela questão do pé de gavirova também, né? Das folhas que caíram. A gente vai contando tudo a partir da fala. Inclusive, do pé de Guavirova, eu estava presente. Né? Pois é. E tem mais gente que estava presente, que eles até abriram o guarda-chuva de tanto, né, que desfolhou. Então, há vários sinais, assim, que eu, depois a partir dos 5 anos, aí eu lembro de quase tudo o que ocorreu. A Quaresma, a Semana Santa, para mim, ela vive dentro de mim o tempo todo da Quaresma e da Semana Santa, porque eu vivi bem de perto essa situação aí, esse Calvário de Cristo no corpo da minha mãe. As chagas que a nona recebeu, a gente vai detalhar também bem certinho, todas elas. Sim. Depois você vai contar como que foi, como é que vocês cuidavam, que a nona se escondia para não mostrar para ninguém, né? Aí a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Tá bom, Maria? Acho que por hoje a gente já falou bastante. Luciana, desculpa, né? Porque... Imagina! Você não está bem, né? Já se esforçou bastante para poder contar para a gente. Fique tranquila. Tá bom? Eu fico te devendo muita coisa. Não fica não. A gente vai contando bastante coisa. Tem muita coisa para a gente contar. Tem muitos vídeos para a gente ver. É que assim, eu quis mostrar que apesar de eu estar com febre e ruim, eu não deixo de falar da minha, né? Eu sei. Não, tudo perfeito, Maria. Tá tranquilo. Meu Deus, olha. Eu contei pela metade, Luciana. Não, no próximo vídeo a gente vai contando um pouquinho mais. Tá tranquilo. Quem sabe eu esteja melhorzinha. Maria, então sim. A gente na próxima então fala a respeito das chagas da nona. Podemos falar um pouquinho da terceira aparição ali, mas a gente podia focar bastante também quando ela recebeu as chagas, né? Como é que era, as suas lembranças, e também falar das fontes, das duas fontes de água, né? Que são duas. Aí a gente explica devagarinho tudo. Porque na semana, tu vê, ali também eu só em 46 em diante, né? Mas 46, bem mais, porque eu lembro dos 5 anos, agora depois, antes não, né? Porque não tinha nem uso da razão. Mas o que a gente sabe, a gente vai contando, só que com não me dê tosse, é que nem aquela live que você gravou com o Padre Francisco, né? Que arrumou os papéis e tudo, e agora me deu de uma hora para outra tosse. É exatamente o que o Padre Francisco fala. Falar de Nossa Senhora, parece que o inimigo vem e tenta derrubar.
mas não conseguiu. A gente falou, né? E, e a gente não vai parar, a gente vai fazer outras, né? E tá tudo certo, vai dar tudo certo. Tá bom, Maria? Obrigada. Tá, não tem do que, Luciana, desculpa, né, que não, Imagina. hoje ficou tudo meio, Não, tá tudo tranquilo. tá, Maria, obrigada. Fica com Deus. Obrigada, viu? igualmente a você.